Entra no ar o Podfran. Gente interessante sempre vem. Histórias que prendem a atenção. Conversas que tocam o coração. Cada história é única ali. Francine traz tudo só pra ti. Curiosidades pra aprender. Com as celebridades te surpreender. Podfran, história de vida. Podfran, acontecimentos. Podfran, no YouTube brilha. Podfran, dos melhores momentos. Boa noite, Feliz Natal. Estamos hoje, dia 25 de dezembro, fazendo desse momento uma celebração e um dia muito especial. Era um sonho meu, mas eu tinha muito medo que ele não aceitasse, eu não entendesse o convite. E eu acho que tudo tem o seu momento, a gente vai amadurecendo e alegremente eu ganhei esse presente de Natal. Eu espero que vocês estejam com suas famílias, unidos, bem, que tenham feito uma revisão, né, na sua memória do que você viveu esse ano. Espero que tenham sido momentos mais positivos que negativos, mas eu também acho que essa reflexão faz a gente ressignificar muitas coisas, e todo dia que a gente acorda vivo, eu acho que a gente tem a chance de fazer melhor, de fazer certinho, de pedir uma desculpa, atitudes que a gente não tem. Eu acho que todo dia é dia, eu venho falando isso, e hoje eu repito aqui, porque hoje é o dia, né, da vida, de celebrar a esperança, a fé, a vida. Então, eu quero dar boa noite a todos. Boa noite, Padre Ney, bem-vindo, obrigada. Boa noite, Francine. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui nesta data tão valorosa, o 25 de dezembro, ainda vivendo todas as celebrações desse dia que nos alegra muito o coração. Como você disse, é um dia de esperança, de renovar os ânimos, a caminhada de vida, de fé. Na verdade, quem está ganhando esse presente do dia de Natal sou eu, de estar aqui no seu Podfran, participando desse momento e poder partilhar algumas mensagens. Também a todos que estão nos acompanhando, quero deixar a minha saudação. Ainda estamos vivendo nessa espiritualidade do dia de Natal, desejando a bênção de Deus para todos vocês e a alegria do nascimento do menino Jesus. Essa é a nossa alegria.
É uma data, acho que comemorada no mundo inteiro, né? Todos Sim. os países comemoram. Sim. E, Padre Ney, uma questão, porque eu conheci o senhor há alguns anos, mas eu sei que desde 2018 o senhor é o pároco da Aparecidinho. Aparecidinha. E Sim. no último dia 10 de dezembro, o senhor comemorou 35 anos De padre. de padre, Isso. da ordenação Ordenação presbiteral. presbiteral, isso mesmo. Presbiteral. Sim. Não é um número qualquer. Eu acho que Uhum. 35 anos é uma vida Uhum. Sim. dedicada às pessoas, né? A pregar o evangelho, a evangelizar. Uhum. Como foi celebrar esses 35 anos para o senhor? Então, Francine, a gente tem uma caminhada de vida, de vocação, de história, do ser igreja, e, de fato, celebrei agora no dia 10 os 35 anos de padre. Já estive em algumas cidades, eu sou padre diocesano, né, da Diocese de Bragança Paulista, então eu trabalho nas cidades ao redor de Bragança Paulista. Já estive em algumas cidades e agora estou aqui em Socorro desde 2018 e, de fato, celebrei agora esses dias os 35 anos de padre. Uma das alegrias que eu pude celebrar naquela noite, é claro que celebrando a Eucaristia com toda a comunidade já é uma graça, é um presente. Mas uma das questões que eu queria partilhar é que eu estive trabalhando em Franco da Rocha, em Bragança Paulista, em Itatiba. E para minha alegria, naquela noite do 10 de dezembro, eu tinha amigos meus de Franco da Rocha que vieram celebrar comigo, pessoas de Bragança que vieram celebrar comigo, pessoas aqui de Itatiba também que vieram participar. Então, isso mostrou que por onde eu tenho passado, eu tenho construído boas amizades, bons vínculos familiares, porque a igreja vai um pouco nessa dimensão, né? É a gente caminhar junto, é a convivência, é a gente partilhar as experiências de vida, a fé. E foi isso que eu vivi nos 35 anos de padre, agora no dia 10. Porque eu acho que cultivar essas relações é um dos mandamentos, né? Amar ao próximo, respeitar. E o senhor sente isso que veio. Porque eu faço muito essa reflexão. O que de bom eu posso deixar para essa pessoa? Acho que o senhor muito mais do que eu, né? Assim. Então, a gente, em princípio, na origem da vida, a gente vem de dentro de uma família, né? Mas naquilo que é próprio de ser padre, você vai ampliando seu laço de relacionamento, de convivência, e a experiência assim, permanente de algum período junto com alguma comunidade, isso dá essa alegria de criar uma proximidade muito grande entre muitas famílias. E isso, eu penso que enriquece bastante a vocação do ser padre, porque formar comunidade, no meu entendimento, uma comunidade de fé, uma assembleia de fé, é a gente ter uma família um pouco além dos laços de sangue, né? É famílias que compartilham da mesma experiência de fé, do mesmo trabalho de evangelização, né? Que é um pouco a vivência de ser igreja hoje, sabe? A gente se sentir membro, se sentir parte do povo de Deus, ter um serviço, ter um ministério em favor das necessidades das pessoas hoje, né? Uma das experiências que a gente tem vivido muito ultimamente é no próprio atendimento paroquial. A gente faz um trabalho de escuta ali, sabe? Eu penso que hoje Isso que eu queria perguntar. Muitas pessoas têm dificuldade de encontrar alguém que possa dar atenção a elas, simplesmente ouvir. Então, ali no expediente, semanalmente, diariamente, muitas pessoas passam por ali. Padre, o senhor pode me escutar um pouco? Às vezes nem é questão de conselho, não é nem a questão tanto sagrada, mas uma dimensão humana mesmo, as pessoas poderem ter alguém que possa confiar uma palavra. Olha, eu preciso botar para fora aquilo que está dentro de mim, né? Então, essa experiência a gente tem vivido muito recentemente, em vista do contexto que a gente vive hoje também, né? Mais do que nunca há essa necessidade. É porque a relação, né, do padre para com a comunidade implica
além, assim, um amigo, a gente pode ter uma relação só de momentos felizes, né? Ah, com esse amigo eu compartilho só aquele momento, com uma amiga o cafezinho. Mas na sua posição também são problemas das pessoas, Uhum. é mais profundo, né? Enquanto padre, a gente, claro que tem uma primeira missão de motivar a fé das pessoas. Os documentos da igreja dizem que o padre vai ajudar as pessoas a construir uma vida de santidade. Acho que isso vem em primeiro lugar, a partir do sacramento, da celebração da missa. Mas não é isso. E ser padre envolve tantas dimensões na vida, mesmo assim, relacionadas às outras profissões. Por exemplo, o padre muitas vezes tem que ser um psicólogo, né? A experiência do seu trabalho comigo também na parte da arte sacra. Muitas vezes o padre tem que Sim. entender um pouco de arquitetura, de arte sacra, tem que lidar um É um pouco com a parte estudioso. de construção, né? Tem que entender história, sobretudo história, né? Depois, mais para frente, a gente poderia até conversar um pouquinho sobre a questão do sentido do Natal. Hoje estamos vivendo o dia de Natal, né? Então poderíamos depois refletir um pouquinho um sentido que a igreja Sim. apresenta sobre o Natal, né? Daqui a pouco eu vou entrar nesse assunto, porque ele vai deixar uma mensagem para a gente, uma mensagem de fé, de renovação, de esperança, de Uhum. tudo que Sim. significa esse amor que a gente vive. Voltando, o senhor acha que nos últimos tempos as pessoas estão mais carentes? Isso tem a ver com rede social, com o pós-pandemia? O que o senhor acha que Francine, eu acredito que as pessoas possam estar mais necessitadas da escuta, como o senhor disse. Então, acho que um dos fatores desse contexto que a gente vive hoje está ligado às redes sociais, porque, quer queira, quer não, isso às vezes individualiza muito, isola muito, a gente fica muito no contato virtual, mas não é o melhor contato. O melhor contato é o humano, é a proximidade, é tete a tete, as pessoas se comunicando. Eu acho que isso dá mais sentido à vida humana. É claro que é fundamental que se tenha isso que a gente está fazendo aqui também, sobretudo nos dias de hoje, né? Mas um dos desafios do atendimento às pessoas hoje é a necessidade de uma certa convivência mesmo, um certo relacionamento humano, o encontro de pessoas. O Papa Francisco fala muito que numa cultura de fragmentação, de isolamento, a igreja deve promover a proximidade entre as pessoas. Eu acho que a igreja deve ser esse espaço hoje de promover a proximidade entre as pessoas. Padre Ney, o Papa Francisco, eu tenho uma admiração por ele, porque é como se ele, na minha percepção, ele tivesse chegado com um frescor de falar com todo mundo, de inclusão. E ele prega muito isso da escuta, Uhum. do amor. Eu sigo, Sim. eu acho ele fantástico. Ele deu realmente, é uma impressão minha, ele deu não sei, ou a imagem dele que parece pop, assim. Então, ele é uma sumidade de pessoa, né? Inclusive agora com 88 anos, ter esse vigor que ele tem. Esse dia 17, agora ele completou 88 anos de 88. idade, né? Mas ele está trazendo uma marca no seu pontificado, justamente assim, de um diálogo com toda a humanidade, né? E também refletindo sobre as questões de mais desafio no mundo de hoje, né? Para você ter uma ideia, ele fez 2 documentos magisteriais sobre a crise climática no mundo, né? A igreja está preocupada com essas crises da humanidade, né? Há uma crise humanitária, guerra, tudo, e ele tem se colocado muito firmemente defendendo posturas contra as pessoas que estão indo para a guerra, estão defendendo a guerra, estão se armando, né? Ele questiona isso, né? Que Sim. não faz sentido isso. E mesmo a concepção de igreja, de Deus que ele tem, é fantástica, né? Ele tem vários escritos sobre isso, e um livro que ele escreveu é que Deus é amor, e
principal atributo de Deus é misericórdia. Então, a igreja não pode trabalhar com severidade para com as pessoas, mas, sobretudo, com misericórdia. Acho que isso é uma das marcas dele. E os documentos que ele tem feito, todos, sobre a evangelização nos dias de hoje, são documentos pautados sobre a alegria, né? Ele fez um documento sobre a alegria da evangelização no mundo de hoje, a Evangelho Gaudium. Mesmo sobre o matrimônio, ele fez a alegria do amor na vida matrimonial, que é a... Eu esqueci o nome em latim agora, mas é Amoris Laetitia. Amoris Laetitia. É um documento fantástico sobre a primeira carta de São Paulo aos Coríntios 13, que fala da dimensão do amor na vida familiar. Então, ele tem pautado por temas assim muito favoráveis em vista do bem de toda a humanidade, sobretudo aqueles que mais sofrem, né? Eu acho que esse ensinamento do amor, essa pregação na vida matrimonial é essencial para a vida matrimonial. Sim, sim. Eu acho que o que a igreja prega é muito importante. Sim. E a gente vê no Brasil hoje tanto divórcio, tanta coisa acontecendo, mas eu acho que falta Deus. Sim. Então, é uma compreensão de o que é esse Deus na vida das pessoas, assim, mesmo na parte pessoal, né? O Deus que habita em nós é o Deus da misericórdia, é o Deus do amor, é o Deus da bondade. E eu, sendo a imagem e semelhança de Deus, não é só a figura, mas a imagem e semelhança de Deus é que eu me amadureça para viver os atributos do amor, viver os atributos da boa convivência, a maturidade afetiva, sobretudo, né? E não deixar se levar pelo mundo, porque às vezes a gente traz para dentro de casa a competição que é no mundo de hoje, parece uma competição dentro da família também. Dentro da Sim, família. sim. E eu posso dizer que conheço situação assim, eu olhava e falava assim, isso não é normal. E eu vejo que muitas pessoas vivem isso. Vocês, não sei se têm dados, mas... Eu, de momento, não tenho nenhuma informação precisa assim, sobre a questão dos divórcios, das separações, mas a gente tem acompanhado assim, muitas situações de desestruturação familiar. Muitas vezes, até pelos vícios que entram na vida dos jovens, né? A questão das drogas é muito complicado, isso desestabiliza a família, às vezes violência também, isso é bastante sério. E, às vezes, o que se espera da educação hoje, ela não oferece nas escolas. Então, ao invés da escola contribuir para a formação familiar, às vezes isso não tem ocorrido também, né? É bastante desafiador. Eu imagino, eu falo, educar hoje em dia é difícil. Sim, sim. Eu vejo minhas filhas me contando coisas e eu tenho medo. Eu tenho medo pelas outras crianças. Porque, às vezes, você vê que falta um pai, falta uma mãe, falta um pulso firme. Sim. Porque o pulso firme é o amor. Sim. E é difícil praticar esse amor. Sim. E eu falo, eu quero que vocês aprendam comigo, porque eu ensino com amor. A vida não vai ter o mesmo carinho. E o amor, por natureza, é se abrir, né? É se colocar junto ao outro. E o que acontece hoje, na cultura hoje, tem-se a impressão de que ela é muito voltada para o meu bem-estar, para as minhas satisfações, para as minhas necessidades. É uma cultura muito da superficialidade. Parece que aquela satisfação de momento resolve as minhas angústias, as minhas crises. E não é assim. É o sacrifício que deve fazer parte da sua vida, em vista de você fazer o bem ao outro, aí você vai estar amadurecendo e se sentindo bem também. É da natureza humana se dar e não apenas se fechar nos seus interesses próprios, né? Então, um pouco assim. Como é importante, né? Praticar. Então, até gostaria também, a gente começou falando dos 35 anos de padre, se você me permite, né? Sim. Eu fiz esses 35 anos também, uma trajetória muito bonita, né? Eu comecei até dizendo que pessoas de outra cidade vieram participar comigo e isso marca um pouquinho, assim,
que eu estou vivendo uma vocação realizada, se é que eu posso dizer, né? É uma realização ser padre, né? Mesmo dentro do contexto de hoje, com todos os desafios, com todas as contrariedades, né? A gente, por onde tem passado, tem ajudado as pessoas a se encontrarem consigo mesmo, se encontrarem com Deus, né? Eu tenho o padre tem uma identidade própria, assim como tem modelos de igreja também, né? Isso eu queria partilhar um pouquinho. Eu tenho uma perspectiva de uma formação mais pessoal minha, numa linha assim onde eu me identifico mais com as pastorais da igreja. Eu acredito que a gente trabalhando, por exemplo, algumas pastorais, catequese, pastoral familiar, O juventude, senhor tem que- forte atuação na sua história nas pastorais. sim, eu tenho uma experiência. Nós já estamos vivendo o centenário da Diocese de Bragança Paulista e passaram já 6 bispos conosco, né? Quando foi um bispo chamado Dom Bruno Gamberini, que ele foi o 4º bispo da Diocese, ele tinha um foco bem assim nas questões pastorais. E aí, então, junto a ele, eu trabalhei como, acho que 9 anos, coordenando as pastorais na Diocese. Isso me deu possibilidade de aprofundar pesquisas, estudos, o meu mestrado na área de pastoral, né? Sim, o Você tem, senhor, eu vi o mestrado. você tem uma, Gente, é um estudo. você tem uma ideia, assim, é um mestrado que trabalha pastoral urbana, como evangelizar a cultura moderna. Eu acho que é um tema assim, muito pertinente para os dias de hoje, né? Porque na pastoral há um acolhimento da população. Sim, sim. A pastoral ela congrega várias coisas. Eu acho que, em primeiro lugar, um dos princípios da pastoral é que nós devemos, enquanto pastoralistas, fazer o anúncio da boa nova do Evangelho. Eu acho que isso é prioridade em tudo na igreja. E às vezes a gente se esquece disso, envolvido nas burocracias do dia a dia e em outros compromissos. Mas a missão da igreja é anunciar o Evangelho. E anunciando o Evangelho, enquanto pastoral, a gente vai organizando o trabalho de evangelização. A pastoral preza muito assim por espiritualidade bíblica, preza muito por um planejamento de ações de evangelização, né? É um pouco assim, a evangelização sendo pensada, né? Não simplesmente atos no dia a dia. Então, um pouco isso que é a pastoral na vida da igreja. Aqui em Socorro, para as pessoas saberem, a gente está na cidade de Socorro, Serra da Mantiqueira, É. sul de Minas, estado de São Paulo. Hoje, como que uma pessoa, um cristão católico, eu quero ajudar, eu quero fazer parte da pastoral. Como é que a pessoa Então, faz? Porque eu lembro que, enquanto eu morava fora, minha mãe atuava na pastoral. E ela sempre contava. Eles iam na casa de pessoas, por exemplo, mulheres grávidas, davam orientação. Faziam um eu acho que trabalho bem era a pastoral da criança que pastoral da fazia criança. esse Era trabalho, né? Teve uma época muito forte da pastoral da criança, né? Mas então, assim, tem algumas pastorais que elas são mais permanentes historicamente. Por exemplo, a questão da catequese. É fundamental que o ministério do catequista, a pessoa do catequista dentro da comunidade, possa contribuir com a família, dando continuidade naquela dimensão de fé que vem de dentro de casa. A igreja é uma segunda catequista nesse sentido. Aí você perguntou como fazer para ter uma participação dentro da comunidade. Eu penso assim, a gente tem que priorizar certas coisas, no sentido assim, de fazer um planejamento, né? Porque às vezes o tempo hoje é assim, olha, mas eu tenho tantos compromissos, vou assumir mais um ainda. Acho que o desafio de muitos católicos hoje é esse. E não é, a gente fazendo um propósito, tendo um objetivo, a gente consegue isso, né? Então, eu penso, se apresentar dentro de uma comunidade, falar com o padre, eu tenho essa vocação, eu sinto esse chamado de ser catequista, por exemplo, então eu vou procurar os meios de me preparar para isso, entender também que não é tão fácil, às vezes, num grupo de catequista, uma ou outra pessoa, às vezes, ela tem um pouco de resistência à sua função ali dentro, então é preciso ter paciência com os catequistas que já estão. Eu acho que é um processo que vai se adentrando e na verdade, por exemplo, falando da catequese, quem consegue
ter uma boa compreensão do que é a catequese e se adentra dentro dela para trabalhar, é a pessoa que mais se enriquece na fé. As experiências que tem de trabalhar com a catequese dentro da comunidade. Olha que bonito. Minhas filhas fizeram a primeira comunhão esse ano. Esse ano elas não vão, mas daí o ano que vem elas já voltam para. Elas adoram. Para Crisma, é. Elas adoram. E, Padre Ney, falando da comemoração dos 35 anos, uma pergunta: como mudou? Porque há 35 anos atrás, eu ia na missa das crianças, eu acho. Ia. O que mudou de lá para cá? E no seu coração, como foi esse chamado? Porque é uma curiosidade que acho que, né? São duas questões bastante amplas, eu penso. Assim, eu sou natural de Socorro, né? A minha família é aqui de Socorro, e a região nossa aqui tem muita influência do sul de Minas, e de Minas Gerais em geral, que é um povo bastante religioso, né? E minha família não é diferente, como eu até coloquei naquele artigo do jornal, minha família é bastante religiosa. Então, por isso, desde pequeno foi despertando essa vocação ao ser padre. Eu pensava comigo, né? Eu tenho muitas possibilidades na vida, mas eu entendo que Deus me chamou para isso. Então, dentro desse chamado, eu fiz essa opção. Eu não tinha muita noção, claro, do que seria ser padre diante Isso de com quantos tantos anos? desafios, né, que nós vivemos hoje. Então, eu comecei a refletir sobre isso quando eu tinha de 15 para 16 anos. Aí fiz uma experiência a gente faz um discernimento vocacional, né? E com 18 anos eu fui para o seminário, com 25 me ordenei padre. Nossa, então com 15 anos, frequentando a igreja e tudo, o senhor já sentiu esse chamado? Sim, sim. Então, a minha família, a gente reside muito próximo à igreja lá, é do bairro da Camanducaia do Meio, lá. Camanducaia do Meio. Isso. E estando lá, era assim, 200 metros já estava na igrejinha. Então, sempre estava indo lá e foi amadurecendo assim, né? E aí eu fiz a opção de ir para os seminários, fazer os cursos, né? A gente faz o curso de filosofia, depois teologia, licenciatura, bacharelado. Depois que eu terminei a graduação, aí eu fiz a pós-graduação também. Eu fiz o mestrado em teologia pastoral. Teologia pastoral. E aí a dissertação que eu falei que é na área de cultura urbana, de evangelização, porque existe uma pastoral, chama pastoral urbana, a vivência do evangelho nas cidades, nas grandes cidades, né? Então, foi um pouco isso. O que mudou? Sim. O que mudou? Você falou, o que transformou, assim? O que mudou? Eu penso que, por exemplo, um padre jovem, quando ele chega numa comunidade, eu imaginava, comecei trabalhando em Franco da Rocha, a gente tinha um vigor imenso e queria fazer muito da noite para o dia, e foi muito bom. Nossa, foram tanto no meu período de estudo, quanto no meu período de início de padre, foram anos de muita alegria, muita festividade, assim. E eu lembro que era uma dinamicidade nos trabalhos muito grande. Às vezes acertava algumas coisas, às vezes nem tudo, mas com o passar do tempo, você vai diminuindo um pouco o ritmo do trabalho, mas vai fazendo coisas mais acertadas. Acho que o que mudou foi isso, né? Eu fui formado dentro de um modelo teológico, de um modelo mais, de uma linha mais pastoralista. A gente, até posso partilhar isso aqui. Sim, é bonito. Em Socorro tem uma outra dimensão de viver a igreja, mas eu fui formado dentro da teologia da libertação, né? Na época dos anos 80. Então, isso mexeu muito com a minha vida, até eu me reaprender muitas coisas agora em ser igreja. E eu sei que não só a teologia da libertação, mesmo o Papa Francisco, tem muitas pessoas que têm uma certa rejeição das posturas dele. Sim. Então, hoje eu tenho que ter essa maturidade de saber lidar com essa mística dessa teologia que eu tenho comigo, mas de respeitar também todos os trabalhos, nos diferentes trabalhos na vida da igreja, né? Mas uma marca bonita assim é que vai transformando ao longo da vida da gente, porque o essencial do padre é a celebração. Então, eu estou assim, vivendo
por todo sempre. No início do meu ministério, eu vivia de um modo, a mística da celebração, era um modo de ser, mas hoje é um outro modo de ser, mas é a mesma mística, é o mesmo Cristo vivo que se consagra ali no altar, é a mesma Assembleia testemunhando a sua fé, mas a liturgia mudou. Você falou o que mudou mais? Acho que mudou muito a liturgia, né? Em vista de hoje ser uma celebração mais sóbria, como a gente tem até trabalhado na arquitetura isso, né? Uma Sim. celebração mais sóbria, uma participação mais esclarecedora da comunidade. Então, vai por esses caminhos. A zona rural, o senhor acha que vive de forma diferente? Porque, como o senhor falou, o senhor cresceu, tudo ali era na igreja. E é muito típico aqui nos Sim, sim. bairros, a celebração ali da sua festa, do seu padroeiro, da sua padroeira. Tem uma diferença da prática da religião nas comunidades fora do centro urbano? Acho que aí são duas coisas que eu vejo. Primeiro, assim, eu trabalho aqui no sentido Bragança, nesses bairros da Capitão Barduí, no sentido Bragança, são 24 bairros. 24 bairros, imagina quanta É. coisa ele cuida. Mas para dizer assim, cada bairro tem um pouco as suas características, a sua configuração, sabe? Então, acho que cabe da maturidade do padre entender um pouquinho a vivência de cada comunidade, de cada bairro ali. E eu acho que esse é um ponto, você entender um pouquinho, sentir um pouco o que é cada comunidade, né? Mas, por outro lado, também, eu percebo assim que bairros mais distantes, eles têm ainda uma referência grande, como a igrejinha, a capela, a comunidade ali, ser um ponto de encontro ainda de todos. É aquilo que marca todo o bairro, vamos dizer assim, o bairro todo, né? Mas, assim, alguns bairros mais próximos aqui na cidade, então, não é só aquela atividade de encontro que se tem, né? Você vem para a cidade, você tem outros espaços de cultura, de lazer, então, há essa diferença, né? Sim. E que é curioso, porque a gente vai um pouquinho para fora, parece que eles participam bastante, né? Sim. Da, Então, assim, eu penso que a cidade de Socorro ainda guarda um substrato religioso muito grande, sabe? Então, ainda as pessoas, na grande parte, uma grande porcentagem, elas têm uma presença dentro da comunidade. Elas frequentam, participam, haja visto as boas participações nas missas, nas celebrações. Isso é muito bom, né? Mas ainda, mesmo os católicos em geral, hoje há um certo distanciamento da comunidade, né? e esse é o seu trabalho, né? De Sim, evangelização sim. urbana. Então, eu sigo muito os documentos do magistério da igreja, sabe? Há uma linha de conferências latino-americana, já estamos na quinta, que aconteceu em Aparecida em 2013. E eles orientam assim, que a missão primeira da igreja não é arrebanhar pessoas para dentro dela, mas é poder irradiar o Cristo. Irradiando o Cristo, as pessoas se sentem atraídas ao Senhor Jesus, que é a centralidade da fé. E aí, então, nisso eles buscam aquilo que está mais referente, que é a igreja daí, né? Igreja enquanto comunidade de fé, igreja povo de Deus. A gente entende que, por mais que a gente viva uma hierarquia dentro da igreja, a concepção de igreja é mais povo de Deus. Tem várias imagens bíblicas de concepção de igreja. É povo de Deus, é rebanho do Senhor. Dá um sentido mais circular do que hierárquico na Bíblia. Então a gente tem que trabalhar um pouco essa dimensão, né? A própria identidade do padre, né? Qual que é a autoridade de um padre, vamos pensar assim, né? A autoridade dele está na fé, na oração, na sua mística, e não tanto naquilo que muitas vezes se aparenta. Ai, olha, isso que eu estou escutando é maravilhoso, porque nesse ano que se passou, eu tive a oportunidade de ter uma conversa com o Padre Ney, uma confissão. Sei como essa escuta ativa. E o senhor, com suas palavras, o senhor entrou no meu coração, assim, o senhor
as suas palavras, eu senti que ali era o lugar certo para eu praticar o que eu estava sentindo, compartilhar. Eu acho que isso é muito o que o Senhor, da sua missão, essa evangelização, eu acho, é fazer esse sentimento de acolhimento. Eu tenho buscado uma compreensão da minha identidade de padre, aquilo que o magistério da igreja diz, sabe? Que a igreja, ela precisa ser acolhedora, precisa ser misericordiosa. Essa conversa de sempre você poder ouvir e conversar com a pessoa numa linguagem que a pessoa entenda, né? O catecismo da Igreja Católica é muito valoroso, mas ele tem uma linguagem mais para iniciados. Então aí você precisa entender o que o magistério diz e numa linguagem mais simples poder partilhar com as pessoas isso, né? A igreja, os documentos mais importantes da igreja dizem, a igreja ela é acolhedora, a igreja, ela usa uma expressão assim, a igreja ela é servidora da sociedade, da humanidade. Então eu procuro viver um pouco essas dimensões. Uma das marcas da igreja é o próprio Concílio Vaticano II, assim como há uma parcela da igreja que não acolhe muito o concílio é um fruto do Espírito Santo e a gente precisa pôr em prática tudo aquilo que está no concílio. E o próprio Papa Francisco, ele procura fazer isto. O Papa Francisco é um Papa conciliar do Concílio Vaticano II. Tem um momento nesses 35 anos de presbitério? Presbiterado. Sacerdote, de padre. Presbítero. Que tenha sido tanto desafiador quanto transformador. Teve algum momento muito marcante, assim? Não sei se eu diria, porque a gente já viveu tantas experiências, sabe? Eu penso que a ordenação, o dia que você recebe o sacramento, onde você passa a ser padre, é uma coisa que fica marcado na vida da gente, sabe? Aquela emoção de você poder ter chegado a um nível que você tanto almejava, embora a gente sabe que a gente tem que ter um sonho de ser padre, ter um sonho sempre de viver o ministério, não é só ser, mas precisa viver o ministério. Eu acho que o momento da ordenação marcou, o momento também que eu concluí a pós-graduação marcou, que eu iniciei um trabalho na universidade, eu fui também coordenador de pastoral, e junto com o Dom Sérgio, que é esse atual bispo também, eu fui o vigário-geral da diocese. Um mandato de 4 anos. E o vigário-geral é o vice-bispo, na ausência do bispo. De Bragança. De Bragança, Esse momento também acho que é como um reconhecimento, ou não, assim, né? É uma confiança, né? Um cargo de confiança que o bispo coloca. Na ausência dele, eu respondo por ele. Assim, nesse período de 4 anos, teve um período que ele teve um problema de saúde, teve um problema que viajou, e às vezes a agenda era muito intensa, então, quando ia fazer mudança os padres iam mudar de uma paróquia para outra, eu queria fazer a transferência. Então, serviços assim, desde orientação para alguns padres na pastoral, até mesmo de serviços mais burocráticos, né, de trabalhos, né? Essa devoção aos santos, isso é uma... Essa devoção, a imagem de Nossa Senhora, o senhor tem alguma devoção em particular, assim? Então, é que eu acho... Eu cultuo as imagens, vamos dizer assim. Há uma força de fé muito presente nas imagens, sabe? A igreja tem uma riqueza quanto a isso. A gente pode falar da vida de muitos santos, mas, assim, no meu ponto de vista, acho que uma pessoa que transformou a sociedade na sua época foi São Francisco de Assis. Eu sou muito devoto dele, eu procuro, assim, meditar os textos que ele escreveu, trabalhou. Eu estive lá em Assis, na Basílica
de São Francisco. Foi, acho que um dos momentos mais marcantes da minha vida. Nossa, alguma pessoa que teve lá me relatou isso, que foi um dos momentos mais. Sim, O senhor também sentiu sim, tudo muito, isso? muito. Eu não queria sair mais de lá de dentro. Tem uma catacumba embaixo onde é o túmulo dele, né? Nossa, você fica revivendo tudo que você aprendeu sobre São Francisco e dizer, eu estou aqui ao lado do seu corpo, né? Vamos dizer assim. Então foi muito marcante estar lá na Basílica. Mas eu acho que tudo é providência de Deus, porque por eu ser uma linha de um padre mais popular, ele me colocou aqui em Socorro, na paróquia Nossa Senhora Aparecida, onde eu tenho uma devoção imensa pela Mãe de Deus e Nossa Mãe. Então, por isso, eu acho que eu estou vivendo muito essa alegria de ser o padre de uma igreja que tem como padroeira Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que é a mãe do povo brasileiro, né? É a mãe do povo brasileiro. E é uma santa de grande devoção popular. Haja vista a Basílica de Aparecida, que é uma referência mundial, né? Essa semana semana passada, eu tive passando pelo Rio Ribeira, Rio, Paraíba. Rio Paraíba, e eu pedi para minhas filhas contarem a história. Uhum. E elas contaram certinho a história Sim, de como acharam tudo. A gente ficou emocionada, juro. Você que é ligado à questão das decorações, da arte, a Basílica de Aparecida está tendo um revestimento belíssimo agora, com todas as imagens bíblicas, sabe? Então, um mosaico nos frontais dela, marcando todas as passagens bíblicas. E é muito valoroso isso. E tem um sentido de fé, porque eles querem dizer que a Basílica de Aparecida é a casa da palavra. Então, a casa da palavra se reveste da palavra. Acho que essa é uma das dimensões bonitas que a gente pode acolher lá da Basílica, né, de Aparecida. Nossa, faz muitos anos que eu não visito lá. Eu acho que... Vale a pena. Você vai, assim, vai amar mais ainda, né? Sim. Sabe uma outra coisa que eu estou pensando que a gente poderia partilhar aqui nesse dia de Natal, nesta noite, já finalizando o dia de Natal? É um pouco o momento que a igreja está vivendo agora, tanto em nível mundial quanto diocesano, né? A Diocese de Bragança Paulista, que é a nossa diocese, que ela compõe não, também, Tá bom? né? De 18 municípios e quase 70 paróquias. São as igrejas matrizes. Somos de 80 padres. Então, tem todo um histórico. E a gente está vivendo o centenário da diocese agora, sabe? Eu preciso tomar um pouquinho de água. Dá licença. Davi, você quer diminuir um pouquinho o ar? Um pouquinho. Nossa, são 100 anos, é o centenário da diocese. A gente está vivendo esse centenário agora. Vários eventos, já inclusive aqui por Socorro, nós fizemos uma grande celebração no Parque da Cidade, com as cidades ao redor. Foi no meio desse ano, foi uma festa muito bonita, sabe? E agora a gente está se preparando para a celebração, uma celebração diocesana. A gente quer reunir no mês de julho, 20 julho mil de 2025. julho de 2025. A gente quer reunir 20 mil pessoas numa missa em Bragança Paulista. E a gente está trabalhando sobre isso, para celebrar os 100 anos de criação da diocese. Ela foi criada no dia 25 de julho de 1925. Então, próximo a essa data, a gente vai... Então, vai ter uma missa. Não, tá bem. Vai ter uma missa para 20 mil pessoas em Bragança Paulista em julho de 2025. Se não me falha a memória, é 27 de julho, é o último domingo de julho, para celebrar o centenário da diocese, sabe? Então, tudo está sendo preparado em vista disso, vai ser uma grande festa. É o centenário, né? A Diocese de Bragança foi criada em 1925. É um jubileu, é uma festa. Estou dizendo isso porque, concomitantemente, a Igreja Católica no mundo também está celebrando um jubileu no próximo ano. O Papa Francisco nomeou de Jubileu da Esperança, ou Peregrinos da Esperança, em vista que ele entendeu, depois de tudo que se passou na humanidade, a pandemia e outras questões,
Agora é o momento de recobrar a fé, de se animar. Então, por isso, no próximo ano agora, nós vamos celebrar, no 2025, o jubileu ordinário da igreja. De cada 25 anos, a igreja celebra um jubileu. Jubileu é o tempo do perdão das dívidas, do perdão do pecado, de um renascimento da igreja, e por isso a gente vai celebrar agora. Inclusive, muito próximo de nós, agora, no dia 29 de dezembro, daqui a alguns dias, Sim. nós vamos fazer a abertura do jubileu no mundo todo, né? O Papa vai lá em Roma, abrir a porta do jubileu, a porta que é o próprio Cristo que vai acolher a humanidade. E em cada diocese vai ser feito isso. Aqui em Bragança também, na Catedral de Bragança, no dia 29 de dezembro, uma missa com o senhor bispo, os padres, vamos fazer a abertura da porta da catedral, fazendo uma comunhão com toda a igreja, celebrando o jubileu do ano de 2025 com o Papa Francisco. Então, que vai ser comemorada a esperança. Sim, sim. A esperança que é uma das virtudes de fé, né? A gente tem, na fé devemos viver 3 virtudes: a fé, a esperança e a caridade. São Francisco, Santo Agostinho diz, a esperança é amar aquilo que ainda vai ser, né? O amor é o tempo presente, né? Mas a esperança é você acreditar que mesmo em meio aos desafios, no futuro vai ser melhor. E isso é uma luta nas dimensões da igreja de evangelizar hoje, porque a gente olha mais a superficialidade do mundo e fala: meu Deus, está tudo tão desesperador, parece que as coisas vão piorar. E mesmo quando vem alguma coisa difícil para a vida da gente, a gente bate o desânimo, né? E o cristão tem um outro olhar para a realidade, um olhar de que o futuro vai ser sempre melhor, até um dia que a gente alcançar uma plenitude de alegria que é o reino dos céus. Eu escutei um dia, porque eu trabalho muito isso em mim, a fé, como eu pratico, sabe? Nossa, eu faço um mergulho interno. E eu escutei uma frase que me ajudou muito, que foi: a fé é acreditar sem ver. Sim. E ter esperança sem ver. Então, isso redobrou assim a minha esperança, a minha fé mesmo, porque daí eu entendi que é acreditar mesmo no caos, nessa situação, o mundo, como você vai, não, amanhã vai ser melhor. Na verdade, é um acreditar no próprio ser humano também, nas capacidades que as pessoas têm de resiliência, de vencer as dificuldades, e, sobretudo, quem tem essa dimensão religiosa, de sabe que Deus é o Senhor da sua história, não tem mal que vença isso. A força maior vem do alto, vem de Deus, e por isso a esperança, né? O cardeal de São Paulo, ele sempre usava esse termo. O cardeal anterior, né, o Dom Paulo Evaristo Arnes, ele viveu naquela passagem do final no tempo militar e no final do tempo militar. E ele trabalhava muito isso com todas as comunidades. Ele dizia assim: a gente caminha de esperança em esperança, diante de um contexto tão desafiador. E ele soube sustentar a igreja da Arquidiocese de São Paulo com esse trabalho de esperança em esperança, né? E depois, futuramente também, os outros cardeais assumiram, até foi criado um verbo, o verbo esperançar. A vida é um esperançar. A gente vai, assim, acreditando no passo seguinte, vamos dizer assim. E eu também descobri que se a gente deixa de acreditar, se a gente perde isso, isso está muito ligado, né, com... Você perde isso, você perde tudo na vida. Porque de esperança em esperança, você renasce, você recria, você volta a confiar em você sabe entregar para Deus. É encontrar um sentido naquilo que se faz, naquilo que se vive, né? A esperança é isso. Você
se alegrar com o que se faz, na confiança de que está fazendo para o melhor, para o futuro melhor, né? Então, um pouco vai essa dimensão também do sentido, né? E se todo mundo pensa assim, eu acho que Uhum. tem mais paz, tem mais alegria, tem Sim, mais, acho que, sim. união, ou não? Eu estou pensando assim, isso numa questão pessoal, né? Mas eu penso que a gente deveria trabalhar também mais hoje a questão mais organizacional da sociedade, sabe? As Hum, instituições serem mais valorizadas, quem trabalha com idoso, quem trabalha com criança, quem trabalha com pessoas à margem, o esperançar, o Papa fala, até na minha festa dos 35 anos, eu fiz uma homilia baseada na bula do Papa sobre o jubileu, e ele fala dos sinais de esperança no mundo de hoje, e às vezes a gente pensa que os sinais de esperança são assim, nas 7 maravilhas do mundo. Não, os sinais de esperança são a gente ir ao encontro daqueles que estão mais marginalizados. Por isso que ele defende que a gente cuide da juventude, que a gente cuide dos pobres, que a gente cuide das famílias com dificuldade. E assim ele vai dando um entendimento para a esperança também. O jubileu da esperança é um jubileu para transformar realidades, né? E isso em nível macro. Mas no nível micro, vamos trabalhar com as instituições da nossa a cidade, procurar valorizar, mesmo que socorro, né? A Santa Casa, o asilo, as entidades que cuidam das crianças, sabe? sim. A gente fazendo isso, a gente vai se esperançando, vai demonstrando esperança. Às vezes, para um cidadão, às vezes é participar de uma ação beneficente. São atos, Sim. pouquinho a pouquinho, né? Você Aham. não vira o popstar do asilo, mas você pode ir lá colaborar, você Uhum. pode se interessar o que Uhum. está faltando, o que está acontecendo, quantas Sim. pessoas estão lá. É, Uhum. tem formas da gente chegar nisso Uhum. pouco a pouco, porque É. as pessoas acham que pensam, não, esse problema eu não quero para mim, Aham. e vão se afastando. O Dom Helder Câmara, que está para ser canonizado também, ele dizia assim que a transformação do mundo vem de gente simples fazendo coisas simples. Isso é uma Sim, verdade eu, importantíssima. eu penso É. isso, tento, Hum. nossa, como que pode colaborar? Às vezes Sim. comer um lanche, fazer uma doação, comer um Aham. lanche lá Sim. não sei, Aham. se todo mundo fizer um pouquinho, eu acho que essa Hum. prática do Hum. bem ao Hum. próximo e para quem mais precisa, eu acho que Uhum. fica menos pesada. E a Sim. pessoa se Sim. sente bem, porque o maior bem que a gente faz é pra gente no Sim. final. Sim. A gente vai se sentir feliz verdadeiramente, né? Essa alegria que vem de você se doar, né? Se doar. Praticar a É. esperança. Que bonito, eu não sabia disso, Sim. do ano que vem, do Do jubileu. jubileu. No, em nível mundial é o jubileu da esperança. E é peregrino na esperança porque ele quer congregar milhões de pessoas é, em outubro do ano que vem lá em Roma. Então há um pouco essa perspectiva. E como que o senhor vive no cotidiano a sua fé? Assim, eu tenho que perguntar. Eu tenho que Ah, perguntar porque eu acho que vocês têm essa curiosidade. sim, O senhor tem uma vida normal? Ou o senhor. sim. Como que é uma vida de um padre, assim, no dia a dia? Além de todos os problemas, né? Eu É, não sei se ele tem é, muito tempo livre. é. Então, a gente tem uma folga semanal, é segunda-feira, né? Às vezes a Ah, gente consegue essa folga. Às vezes tem as demandas que precisa, né? Ou você vai cuidar de coisas pessoais. Mas sim. o dia a dia é assim. Por exemplo, hoje, né? Eu recebi 2 mensagens, uma ontem à noite, hoje outra de manhã, que tem 2 pessoas enfermas na Santa Casa que precisava dar um sacramento da unção dos enfermos. Então, antes de vir para cá, primeiro fui no mercado, que a cozinheira falou: olha, padre, tá precisando de algumas coisas para o final de semana.
O bispo vem, então o senhor precisa ir buscar. Primeiro fui no mercado de manhãzinha, depois fui na Santa Casa, visitei os enfermos, agora estou falando aqui com você, mas pedi ao Padre Alberto, fica no expediente, porque é meu horário de estar lá atendendo. Fica no expediente que eu marquei com a Francine para a gente poder fazer essa podcast aqui. Então, vim aqui. Então, no dia a dia, a demanda, assim, você planeja uma série de coisas para ser executada. Mas nem sempre consegue, porque vai aparecendo imprevisto, emergência, que você tem que lidar, tem que resolver. Mas o que marca bastante é assim, ó, o atendimento paroquial, as missas diárias que você celebra nas comunidades. Cada noite a gente vai num bairro celebrar. Tem os compromissos com a diocese também, as reuniões com o senhor bispo. A gente tem um trabalho entre alguns padres que chama de coordenação pastoral. Então, a gente tem reuniões mensais. Eu também trabalho no Tribunal Eclesiástico, isso é uma outra questão, né? O Papa Francisco colocou uma lei dizendo que toda a diocese tem que ter um tribunal eclesiástico, um vigário judicial e alguns vigários adjuntos, né? Eu sou um desses vigários adjuntos. Então, os processos de nulidade matrimonial ou algumas advertências, alguns padres. Então, a gente tem que trabalhar com isso dentro do Tribunal Eclesiástico, né? Então, também é uma coisa que demanda bastante. Que é Mas, em Bragança, né? em Bragança. Mas o que mais marca, assim, eu acho que o momento alegre do dia a dia de cada padre, tem várias coisas, né? Mas o momento alegre é quando você vai para a comunidade celebrar a missa com eles. Nossa, não tem como avaliar isso. É uma graça de Deus, você encontrar as pessoas, rezar com elas, é uma bênção isso mesmo. Imagino. Porque a gente sai esperançado de uma missa, né? Uma palavra Sim. que... A intenção que a gente deve levar para com a missa é assim: antes de eu ir para o altar celebrar, eu faço minha espiritualidade, a minha oração, eu leio os textos bíblicos. Todo dia, isso virou um hábito, sabe? Algum momento do dia, ultimamente agora tem sido eu encerro o expediente 5 horas. Vou para casa, tomo lanche, sento na minha mesa, pego a palavra de Deus, medito os textos que eu vou trabalhar na missa, e assim depois eu vou para a missa já com ela dentro do meu coração, né? Aí você chega com paz já, você chega pronto para olhar para as pessoas, para cumprimentar, para se alegrar com elas, né? Isso sem falar que Socorro tem uma outra coisa muito bacana, porque muitas vezes eu vou para as missas, são entre 19 e 19h30. Então eu saio um pouquinho mais cedo, vou devagar, olhando toda a paisagem. Nossa, é uma beleza. Às vezes o pôr do sol, às vezes quando está num outro período do ano já é mais a lua, sabe? Eu gosto muito de andar, eu vou bem mais cedo, devagar, olhando as montanhas, olhando tudo. Isso já é uma inspiração para eu chegar na comunidade e celebrar a missa também. A natureza é Deus, né? Sim, sim. Então, tudo... O livro do Gênesis diz isso, né? Que Deus criou tudo e viu que era muito bom. E, de fato, né? Se tem coisa que não é boa na natureza ou no ser humano, é criação própria do ser humano. Porque o que Deus criou é tudo... Ele criou e cria a cada instante. O ar que a gente respira é uma criação de Deus a cada momento. Ele que nos dá. Então, essa confiança, essa fé que brota alegria de lutar com a vida, de viver, de enfrentar certas situações. Eu na minha busca, mas eu comecei a praticar a gratidão, mas praticar de verdade. E daí, se a gente pensar que se a gente não tem o ar para respirar, obrigado pelo ar. Então você começa a agradecer o ar, o dom de ver, o dom de escutar. Então, acho que a prática desse amor, de Deus, por Deus, sabe? Dessa crença, dessa esperança, da fé. Está muito em a gente olhar tudo que a gente tem, né? Dado por Ele. Então, é a sua cosmovisão, a gente chama isso, né? Você pode olhar o mundo com um olhar ganancioso, aí você quer possuir coisas achando que com isso você vai ser feliz,
Ou você pode olhar o mundo como uma dádiva, como você está dizendo. E aí, então, você quer contribuir com aquilo que está ao seu redor. São duas posturas antagônicas aí, né? Mas a gente entende que, pela fé num Deus da vida, tem um teólogo que diz que Deus nos criou e não nos abandonou. Ele criou e continua criando. Deus salva e continua salvando. De todas as adversidades do dia a dia, quem nos livra delas é o próprio Deus. Então Deus vai salvar um dia definitivamente, na alegria eterna. Mas no dia a dia é a salvação de Deus acontecendo, né? Aí a gente poderia até pensar na questão do Natal. O próprio nascimento de Jesus que a gente está vivendo é uma salvação para a humanidade, é uma reconciliação para a humanidade. O Natal de Jesus é esse momento de uma nova humanidade a cada ano que se coloca diante de nós, né? Cristo vindo ao mundo, tem um documento da igreja, chama-se As Alegrias e as Esperanças da igreja no mundo de hoje, e dos cristãos em geral, né? E naquele documento ele faz referência à pessoa de Jesus, porque o Natal não é simplesmente um aniversário de Jesus, é a celebração de um mistério de fé, e de um grande mistério, de um Deus que se faz humano para dar dignidade à vida humana. Deus se fez o humano do mais simples que possa imaginar, né? Num curral, numa manjedoura, numa família extremamente simples. É de lá que vem o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, né? E ele viveu em tudo a condição humana, né? Trabalhou com humanas, teve os sofrimentos da época, ele, né, teve que fugir com a família para o Egito. Todo o contexto que viveu a família de Nazaré é que muitos refugiados no mundo hoje vivem, fogem de guerra, de situações. Jesus experimentou tudo isso, né? A igreja prega que a diferença é que Jesus não pecou, mas Jesus, ele por um lado é 100% Deus, por outro lado ele é 100% humano também. Então, ele entende as dores humanas, né? Deus conhece melhor nós do que nós mesmos, né? Então, um pouco isso da pessoa de Jesus, que é a centralidade da minha vida. O que me inspira é a pessoa de Jesus, o Salvador, mas também aquele que está olhando com amor para as pessoas. Os evangelhos narram bem isso. Jesus sempre, nos encontros, nas pessoas que fazem a experiência de se encontrar com Jesus, porque Jesus olhou nos olhos da pessoa. Os olhos são a janela da alma. E olhando nos olhos, encontra com o amor, que olhar nos olhos de Jesus é se defrontar com o amor. E aí transforma as pessoas. E por isso que nos encontros que acontecem nos evangelhos, tanto com Zaqueu, com a samaritana, com Madalena, todos queriam segui-lo, porque é o sentido da vida, é amar, né? Nossa, ai, eu quase chorei. Se a gente pensa que a gente tem um problema, né? E ninguém sabe o que a gente está passando. Mais dores do que, né? O próprio Jesus passou, né? Das Sim. injustiças, perseguições, tudo que ele passou. Sim. A segunda leitura de domingo passado foi o terceiro domingo do Advento. A gente está próximo à celebração, está já vivendo o Natal. Mas a leitura do terceiro domingo do Advento, São Paulo na prisão, escrevendo à comunidade de Filipos, preso à beira da morte, ele diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, porque o Senhor mostrou o seu amor na pessoa de Jesus Cristo e habita em nós. É um ato de fé que traz alegria. E São Paulo viveu isso e testemunhou e escreveu. A alegria é um dom de Deus, sabe? Mesmo eu procuro assim, eu convivo com muitas pessoas depressivas nos dias de hoje. E muitas vezes a tristeza bate na gente também. Mas isso tudo é passageiro na vida da gente. Há uma alegria maior que do futuro. O futuro vai ser melhor. E aí volta de novo o tema da esperança. Mas para dizer assim, a liturgia da igreja ela é muito sábia, é catequética, sabe? O tempo litúrgico, aquela pergunta que você fez assim, o que mudou nesses 35 anos?
Mudou que a gente vai cada vez mais vai mergulhando na mística da ação sagrada da igreja, na liturgia. E a gente vai entendendo muito melhor o que está sendo celebrado, né? O tempo do Advento, agora que nós vivemos esses dias, que culminou no 4º domingo do Advento, é um tempo onde nos prepara na fé para celebrar o Natal que estamos vivendo, né? O Natal que é essa festa de luz, né? Porque uma das próprias autodefinições de Jesus, ele diz: eu sou a luz do mundo, né? Eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não andará nas trevas. Eu acho que essa é a grande referência do Natal. Jesus veio ao mundo como uma luz. O texto do Evangelho da noite de Natal, né, que nós celebramos ontem, mostra bem isso, né? Os pastores foram os primeiros a receber a notícia do nascimento de Jesus, né? E o texto diz, eles estavam com medo nas trevas, né? É a comparação teológica. Luz é vida, alegria, trevas é insegurança, medo. Eles estavam inseguros, mas quando o anjo anunciou a eles o nascimento de Jesus, tudo se transformou em festa, tudo se transformou em alegria. E é isso que a gente precisa descobrir na vida da gente. A gente tem que ser feliz. Eu acho que a alegria de estar vivo, a alegria de estar respirando, a alegria de fazer uma coisinha pelo outro, alegria mantém a gente nesse estado de acreditar. Sim. A gente vai assim se estruturando na fé a partir de dentro. A gente vive a alegria, embora dos percalços do dia a dia, mas todas essas angústias são muito passageiras, são as superficialidades da vida. O que é mais profundo é a graça de Deus que habita em nós, né? Então, por isso, estamos celebrando o Natal, essa alegria de ter o nascimento de Jesus como aquele que veio como luz da humanidade, como eu disse agora há pouco, né? Ele veio para reconciliar a humanidade com o Pai, ele veio para ser o príncipe da paz. Os textos da missa de hoje dizem isso, né? Cristo é o príncipe da paz. Ele veio para ser a paz em meio à humanidade tão desorientada. Nossa. E o senhor falando, eu comecei a lembrar lá dos países que estão em guerra, dos refugiados, e eles são cristãos, né? Eles têm são católicos. Então, há uma configuração bem complexa no Oriente Médio agora, né? Porque são cristãos, são judeus, são muçulmanos, tem de todas as religiões lá, né? Mas eles instrumentalizam demais a religião, né? Eles usam da religião para se garantir no poder, para ter mais petróleo, para ter mais território, né? E as guerras, o Papa Francisco diz que o mundo vive hoje uma terceira guerra em pedaços, né? Sim. As Se não me engano, tem Coreias, 24 Rússia. guerras. A Rússia, eu estava falando da Rússia, quando eu falei do catolicismo. Então, mesmo a Rússia e a Ucrânia. Agora, a gente achava que a Coreia do Norte, que era uma escravidão maior do ditador para com o povo, e descobriu que a Coreia do Sul está no mesmo impasse e que foi deposto agora o ditador deles lá também. E a gente percebe assim tantos focos, né, de guerra no mundo, né? E aí então o sentido cristão é um pouco aquilo que o Papa colocou naquela carta do jubileu, né? Será que tem sentido ainda os países se armarem? Porque quanto mais se arma, parece que mais vai se afundando. Então cessem as armas, é o pedido do Papa, né? Nossa. Olha, é triste mesmo. Eu parei de ver notícia, eu parei com essas coisas, porque Sim. eu até acompanho a Casa da Palestina lá em São Paulo. Meu Deus do céu, eu falei, não dou conta. Padre, o senhor publicou 2 livros. Sim. Então, nos anos 2000. Um foi meio por acaso, né? Que quando eu trabalhava em Bragança, trabalhei 12 anos em Bragança,
também fiz experiência de ser reitor do seminário, né? Fui reitor em Bragança 12 anos e depois em Campinas mais 6. E nesse período que eu estive em Bragança, eu tinha um artigo no jornal, sabe, semanal. Aí, eu fui escrevendo assim, não tinha pretensão de publicar, né? Porque eu gosto sempre de escrever as homilias que eu faço. E fui escrevendo. A liturgia tem um ciclo que se completa em 3 anos, relacionando os domingos desse ciclo e as festas. E dá um contexto de em torno de 180 liturgias, vamos dizer assim. Olha. E aí, quando eu completei o ciclo no Jornal de Bragança, o dono do jornal falou: Padre, você tem tudo montado aqui, publica. Aí, então eu fiz um livro publicando as minhas homilias, né? Acho que foi em 2004, 4. O que eu li foi 2004, eu fiz essa publicação e foi um livro bem acolhido. Surpresa, uma coisa interessante. Eu cheguei aqui em Socorro, fui celebrar na comunidade do Pinhal. Eu cheguei lá, os meus livros todos esgarçados em cima da mesa. Eu falei, ué, por que esse livro está aqui? Não, padre, é que a gente usa ele para preparar as homilias, né? Então, eu nem imaginava que eu vinha trabalhar numa comunidade, aqui em Socorro, onde já se usava esse texto. É um livro de homilias que eu tenho. Até eu imprimi hoje, eu escrevi uma homilia, que eu estava relendo algumas homilias. Escrevi uma homilia em 2013. Essas reflexões sobre o Natal. Eu falei, eu vou levar essas mensagens para eu ler lá. Mas eu pensei, mas lá não é um lugar para ler mensagem, acho que é um lugar mais espontâneo, assim, né? Então, por isso eu não trouxe, mas eu sempre tenho esse hábito de escrever. Então, o primeiro livro é fruto disso. E o segundo é fruto eu fiz a dissertação no mestrado, eu trabalhei literatura e teologia. Aí eu peguei os textos do Érico Veríssimo, na época, tem umas partes que ele tem um personagem que é o padre. Eu fui meio que incorporando naquele padre, fui lendo e fiz um texto. É um artigo científico, na verdade, sobre a questão da literatura e teologia. Mas depois a gente foi evoluindo até chegar nesse outro, a dissertação de mestrado, que é a cultura da cidade, cultura urbana, né? Então, um pouco isso, os escritos. Se a gente quiser adquirir, assim, assim, tem em algum lugar? Eu tenho algumas reservas minhas, porque a gente fiz 2 edições, sabe? E elas estão esgotadas, na livraria não tem mais. Na lojinha da Aparecidinha ainda tem alguns exemplares, mas está bem finalizando. Acho que foram 2.500 exemplares que saíram. Que maravilha! É um serviço para a Igreja Católica da nossa diocese e tudo mais. Nossa, mas é emocionante, né? Nós vamos ver, nós vamos ler. Porque o Padre Ney é muito querido na comunidade, ele é muito respeitado, ele é muito celebrado. Então, a minha convivência com o povo é muito boa mesmo, sabe? Eu sinto isso, mesmo das pessoas que não frequentam a igreja, né? Eu venho andar aqui no centro, todo mundo, eu fico parando, conversando com as pessoas, cumprimentando, sabe? Eu tenho feito essa experiência. No finalzinho da tarde, algum outro dia, eu pego e desço da Aparecidinha, vou caminhar um pouco e passo pelo centro. Aí revejo, porque eu estudei um tempo aqui em Socorro, então tem vários amigos que foram companheiros meus de escola. Então eu os revejo, converso com eles e de fato, eu sinto que há essa proximidade, né? Eu tenho uma boa relação com a comunidade socorrense. A gente acho que já falou, mas como que a gente está de tempo, Davi? 10 minutos. Estamos. Passou rápido, né? Passa rápido, não passa? Passa rápido. Eu acho que o senhor já respondeu, mas já que a gente vai caminhando, eu tenho que fazer essa pergunta. Qual o legado que o senhor deseja deixar para a igreja e para a comunidade mesmo do seu sacerdócio? Então, eu acho que essa alegria de tantas amizades que eu fiz, convivência entre as pessoas, sabe? Eu quero que as pessoas
tenho aquela imagem do Padre Ney, nos ajudou a encontrar o Cristo, sabe? Eu gostaria de poder levar isso. É claro que isso se dá em meio a tantos trabalhos que a gente realiza e sou envolvido em bastante coisa. Mas o essencial, ao meu ver, é isso. Eu consegui despertar a minha fé, entender um pouco mais quem é a pessoa de Jesus, como ele atua na minha vida, sabe? Eu sou muito assim, na perspectiva de criar laços de familiaridade, de amizade, de convivência, Confiança. confiança. Acho que eu queria ajudar as pessoas a pensar que não precisa de muito para viver, sabe? Eu sou muito partidário das coisas mais simples. Você mesmo vê, na própria liturgia, a gente está fazendo alguns esboços de projeto para presbitério da igreja e tal. Eu procuro, assim, não... O senhor tem uma linha minimalista, Sim. o foco é a palavra A a palavra, a Eucaristia. palavra. Eu sinto isso, que é um... Mas é porque na vida da gente também tem que ser assim, né? Porque é Quantos- o importante, né? Isso, o foco O importante é o ser, né? Mais do é que o o ter. ser. Porque se você vai carregando sua vida de muitas malas, tudo vai ficando muito mais pesado. Mas você vai carregando sua vida de boas atitudes, tudo fica mais leve para a vida, né? Padre, por que é tão difícil para as pessoas perdoarem? No geral. O senhor tem um? Ai, que pergunta difícil. É, Não, porque são porque experiências pessoais, né? Às vezes, Porque, assim, eu vejo assim, tem muita raiva, né? Muito rancor. E é muito difícil você tirar isso das pessoas, ou fazer as pessoas entenderem que elas sentem isso. penso que vai mais pelo lado da... Não, a religião influencia nisso, mas vai muito pelo lado da psicologia também. Às vezes a gente não conhece o histórico de uma pessoa que muitas vezes foi muito maltratada em certas circunstâncias, só aprendeu aquele lado da vida, e aí depois fica querendo descontar em outras pessoas. Mas a fé, acreditar que Deus providenciou nossa vida. A fé vai purificando dessas feridas. A fé cura as feridas da alma, né? E curando as feridas, não tem por que odiar, né? Não se entende alguém que é cristão de comunidade e diz que odeio. Não tem essa dimensão em Cristo, né? Era isso que eu queria escutar. Não tem. Que a fé purifica Sim, e faz a sim. gente enxergar e Sim. perdoar. Tira as superficialidades, tira os rancores e nos coloca diante do viver, da vida, né? Não tem coisa mais dignificante do que a vida, e a vida é em Deus, né? E é nossa, né? Por isso que você também não precisa... Ai, que bonito! Se o senhor pudesse resumir esses 35 anos numa frase... O senhor é totalmente ativo, o senhor tem essa missão para com a sociedade, mas caberia numa frase um resumo, assim? A frase que mais me vem assim na minha mente e no meu coração no dia a dia é uma frase própria do Evangelho, da pessoa de Jesus, que ele veio para que todos tenham vida. Então, meu ministério presbiteral, sacerdotal, é isso, para que ajudar que as pessoas tenham uma vida digna, tanto na parte física, mental, espiritual também, né? Que se livre dos males, dos pecados. Então, essa a minha missão, né? Eu vim, em Jesus, eu vim para que todos tenham vida e tenham em abundância. Acho que é isso que eu tento trabalhar no meu ministério. A gente falou tanto aí das nomenclaturas, é bom esclarecer sobre isso. A gente falou que é o padre, que é o presbítero, que é o... Eu não consigo nem pronunciar. Mas, na verdade, o significado é sempre o mesmo. É um ancião da fé dentro da comunidade. Né? É o ancião da fé? Isso. Que bonito. É aquele que é o pai espiritual da comunidade. O padre é o pai espiritual da comunidade. É essa relação que deve ter. Isso eu sinto no senhor. Obrigado. Sim. Eu sinto essa espiritualidade, Sim. essa sabedoria.
que Se a a gente gente quiser busca. aprofundar um pouquinho mais, poderia dizer, a imagem de pai nem sempre se encaixa, mas poderia dizer assim, é um irmão mais velho na espiritualidade. Acho que fica até melhor do que dizer que é pai. É um irmão mais velho na espiritualidade. E às vezes a gente tem umas concepções de pai que não são tão boas também, né? Sim, Se entendi. bem que às vezes o irmão mais velho também não. É, É meio mas no relativo melhor isso. dos É meio sentidos, relativo né? isso. É. Eita! Tem que ter um pouquinho de risada, né, Davi? Você já escutou essas coisas bonitas que a gente está escutando hoje? Está entendendo mais? Belezinha. Padre, pra gente. Eu queria perguntar se tem alguma coisa que eu não entrei, algum assunto que eu não tenha abordado, que o senhor gostaria de. Não, acho que. Não, só reafirmar mais uma vez que minha família aqui de Socorro, eu até nem esperava muito vir trabalhar um dia em Socorro, eu só imaginava, quando eu estiver aposentado, eu vou voltar para Socorro. Mas voltei um pouco antes da minha aposentadoria e ainda estou servindo a cidade de Socorro. É isso que eu queria reafirmar, né? E eu acho que todos são gratos por Hum, ter o hum, senhor lá domingo, sim, sábado, sim, referência na sim. paróquia. É, Uma coisa que eu acho boa também, da minha postura enquanto padre, que eu tenho meu WhatsApp aberto. Então, há essa proximidade também. De vários bairros, todo dia, o ministro da Eucaristia, o catequista, ou um agente lá, padre, como é que resolve isso? Eu fico ali trabalhando no WhatsApp, olha, vamos fazer assim, agora eu não posso ir nisso, vamos depois, mas não tem essa de, como é que faz para aproximar do padre, como é que faz para chegar perto do padre, não tem isso, o padre é um no meio, sabe? Tá junto com a comunidade, eu acho que isso é marcante também. o irmão mais É o velho. mais velho, que não está distante, o padre está próximo, isso é bonito. E isso une as pessoas, né? Sim, sim. Eu acredito. E as comunidades estão assim, crescendo, vamos dizer, né? Na fé, vamos dizer. Estão crescendo? Queria Na fé, perguntar. sim, sim. Então, a gente nota nos sinais, assim, que a maioria das comunidades, ou todas talvez, não sei, estão animadas, querendo fazer coisas. Padre, vamos fazer isso, padre, vamos fazer aquilo. E a catequese, as celebrações, e as festas, sabe? Eu já visto que grande parte das comunidades, você vê a parte mais da parte das construções. Todo mundo está construindo, está reformando, está melhorando. Os bairros estão tendo melhoria nas capelas. E isso é um sinal de que as pessoas estão se, se unindo mais, vamos dizer assim. E é um sinal de fé, E a cuidando comunhão. desse pedacinho, né? Sim, Que é sim, o ponto da união sim. deles. Mesmo na Aparecidinha, as missas têm uma participação muito boa, sabe? Sim. Do município inteiro, turistas, né? Turistas vêm para Socorro e vão para a missa da Aparecidinha. Acho que é uma alegria para mim. É um feedback, é um retorno, né? Eu fico feliz por isso. Ah, domingo é cheio lá. Minha mãe frequenta aqui de sábado à noite. A gente Ah, acaba, às vezes, uhum, participando aqui, mas é uma delícia. É uma sim. delícia. Eu quero agradecer ao senhor pela presença. Eu quero falar que eu sou sua fã, eu sou sua seguidora. Eu quero falar que o senhor mudou minha vida com algumas conversas. E eu queria pedir para o senhor deixar uma mensagem para Uhum, hoje. sim. Então, nós estamos vivendo o dia de Natal, né? Praticamente encerrando o dia. É, tudo aquilo que eu disse, eu penso que é a minha mensagem, mas um pouco de mim mesmo, sabe? A fé que eu tenho na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, a conexão que eu tenho com a igreja hoje, com o Papa Francisco, essa vivência de uma igreja que é mais povo de Deus, que é mais em todas essas particularidades que a gente partilhou aqui. E o Natal, para mim, é a festa onde Deus se faz a alegria em nosso meio, Jesus é a luz, Jesus é o Filho de Deus que veio ao mundo para reconciliar a humanidade com o Pai. Tem todo esse sentido. E de uma maneira mais histórica, concreta, a mensagem é assim: eu não esqueço que Jesus nasceu numa família carente,
num lugar difícil, estavam como refugiados, né? Numa manjedoura, porque São Lucas fala claramente, não tinha lugar para eles na cidade. Eles foram, a tradição diz que eles foram se aconchegar numa gruta e depois o menino foi acomodado numa manjedoura em meio aos animais. Então, tem esse lado histórico da vinda de Jesus que a gente celebra no Natal, né? Ao mesmo tempo, um menino que, mesmo quando nasceu, não tinha um lugar para se habitar, quando morreu também não, ele morreu pregado na cruz, sabe? Então, esse é o nosso Deus, que é um Deus que tem mais amor por nós do que um Deus que se faz assim, né? Então, essa é a mensagem que eu deixo, que a gente acredite na vida, tenha fé em Cristo, que a gente se faça comunidade, que busque a comunhão entre nós, né? Que ajude as necessidades das pessoas do município de Socorro, quem está vivendo essa realidade concreta aqui. Então, essa mensagem de paz, de esperança, que eu testemunho, sabe? É um testemunho meu. Eu sou bastante animado em tudo isso e quero que isso vá em frente. Se é uma coisa boa para mim que eu experiencio, quero partilhar com quanto mais pessoas possíveis. Que Deus abençoe a todos que estão nos acompanhando, né? Pela graça de ser padre, se você me permite, eu posso dar uma bênção. Uma bênção, né? por favor. A esta casa que nos acolhe também. Sim, a R3. R3 e também não posso deixar de fazer uma referência à sua pessoa, porque você tem uma experiência muito boa na parte da decoração, nos inspirou muito em fazer projetos para a nossa paróquia, tanto na Matriz quanto em outras comunidades, né? Então, espero continuar em 2025. Eu sou muito grato a tudo isso, né? E vou pedir a bênção de Deus para todos vocês e também para todos aqueles que nos acompanham, né? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Essa é a minha missão de padre, abençoar as pessoas da Trindade Santa, que é uma comunidade de amor. A Trindade é uma comunidade. Nem Deus quis ser sozinho. Ele é trino, unitrino. Ai. Eu quero agradecer a sua presença. Espero que essa mensagem maravilhosa, que foi essa 1 hora e pouco que eu passei aqui com o Padre Ney, chegue até seu coração, que você reflita, né, sobre os propósitos, o significado de tudo. E todo dia é dia de fazer diferente, de fazer melhor. Quero agradecer os parceiros também, que fazem esse trabalho acontecer. 2024, obrigada. Mas 2025, eu posso garantir que vai vir com muita novidade. Dia 8 de janeiro, estou aqui de volta, com muita novidade. Vai ter uma agenda da semana. Vai vir meu primo, Gustavo Ferragutti, vai estar aqui comigo. Vai ser muito bom, muita novidade, muito trabalho. Quero agradecer a todos e bom final de ano, ótimo Natal. Obrigada. Entra no ar o Podfran. Gente interessante sempre vem. Histórias que prendem a atenção. Conversas que tocam o coração. Cada história é única ali. Francine traz tudo só pra ti. Curiosidades pra aprender. Com as celebridades te surpreender. Podfran, história de vida. Podfran, acontecimentos. Podfran, no YouTube brilha. Podfran dos melhores.